Você vê como o exilado tem muito problema, né? O segundo problema que se colocou foi agora o do visto de entrada nos Estados Unidos. Então eu fui ao consulado norte-americano, era a embaixada norte-americana. Procurei lá o setor de vistos e dei entrada, não? Enchi aquelas formas todas americanas, etc. E dei entrada, o documento novinho, né? E então o funcionário me disse, o senhor será chamado a vir aqui depois. Então, uma semana depois eu recebi um chamado. Eu tinha dado o telefone do escritório, né, do trabalho, eu recebi um chamado lá e fui. E quando chego, eu já estava mais ou menos... É engraçado isso, eu tive uma intuição em torno da provável conversa que eu ia ter. E houve, mais ou menos como eu pensei. O cônsul me recebeu cortesmente, me levou ao seu gabinete, me mandou que sentasse, eu me sentei, ele olha para mim e me diz, a primeira pergunta que ele faz, assim, ele diz, eu estou com o seu documento de viagem, o senhor está querendo ir aos Estados Unidos para visto de entrada, e eu gostaria de fazer umas perguntas. Eu disse, pois não. Ele disse, primeira pergunta, o senhor teve problemas com o governo brasileiro? Eu disse, com qual governo brasileiro? Eu tive problemas com o golpe de Estado brasileiro. Não tive, eu tenho. Eu fui preso, eu fui expulso praticamente do meu país. Fui expulso da universidade, onde eu ensinava, porque me aposentaram sem ter nem doença nem idade para ser aposentado. E finalmente eu enjoei tanto de cadeia que me asilei no Chile. Então, eu não tive, eu continuo tendo problema. Estou aqui sem passaporte brasileiro por isso. Ele disse, segunda pergunta, o senhor foi ou é simpatizante, pelo menos simpatizante do Partido Comunista Brasileiro? E eu então me levantei da cadeira e disse, senhor cônsul, se eu estivesse preso e o senhor fosse delegado ou uma autoridade qualquer militar, e eu preso, certo de que havia outra gente por trás de mim com arma, isso, aquilo, outro, então eu até compreenderia a pergunta. Mas acontece que nem o senhor é delegado de polícia, nem eu estou numa prisão, que me conste, eu estou no consulado, na embaixada norte-americana. Então eu me recuso a me submeter a um inquérito policial para ir ao seu país. Eu quero dizer ao senhor que eu fui convidado por 6 universidades do seu país. Eu não pedi para ir lá. Desculpe essa arrogância da minha parte, mas eu não pedi para ir lá. Me convidaram e eu aceitei, porque eu acho muito interessante ir ao seu país. Agora, se a condição para ir ao seu país é me submeter a um interrogatório sobre minhas opções políticas, sobre meus sonhos políticos e minhas adesões ideológicas, então o senhor pode me devolver meu documento de viagem sem visto e eu vou agora, quando sair daqui do seu gabinete, eu vou escrever a todas as universidades norte-americanas dizendo a razão por que não posso ir. Porque me recusei ao interrogatório que o senhor pretendeu iniciar. Já disse isso de pé. E fui abrindo a porta para ir embora. E ele me disse, não, professor, está aqui o seu documento. Já tinha visto tudo, entende? Agora você veja, viu, Sérgio? Você veja o jogo daquele funcionário. No fundo, ele levava mais ou menos na certa de que um professor subdesenvolvido, de uma área subdesenvolvidíssima do Brasil, que é o Nordeste, exilado político, sem passaporte, submetido a N sustos, desde o seu país de origem, experimentado em cadeia, portanto, temeroso, que esse exilado possivelmente estivesse sonhando com salvar-se ao ir a seu país. E então ele jogando nessa hipótese, ele, por que não aproveitar para conseguir informações? Se eu tenho cedido a segunda pergunta, que é a primeira, eu respondi exatamente para afirmar. Mas se eu tenho aceito a segunda pergunta dele, em torno da minha simpatia, ou pelo menos simpatia, dizia ele, pelo Partido Comunista Brasileiro, que eu respeito, cuja tradição de luta, mesmo discordando de suas táticas, disso, daquilo, eu respeito. Se eu tenho aceito para dizer, não tem nada com o Partido Comunista Brasileiro, esses caras são uns loucos, querem bolchevizar meu país, não haveria ponto final, eu talvez estivesse lá ainda, respondendo às perguntas. A partir daí, para ajudar o serviço de informação com dados de exilados,
quantos são aqui que estão pensando como o senhor? Entende? Não parava mais. Agora, em nome de que poderia eu fazer tal prevaricação? Puxa, em respeito do próprio exílio, em respeito de mim mesmo, em respeito do meu passado, que na época era muito presente, da minha luta, por pequena que ela tivesse sido. Eu não podia aceitar um negócio desse.